Boa tarde a todos que estão assistindo ao vivo, ou bom dia, boa noite para quem estiver assistindo na reprise. É um prazer voltar de férias e estar de volta aqui com vocês para falar sobre um tema que agitou muito as últimas 2 semanas aqui no Brasil, agitou o Congresso, agitou a mídia, agitou a imprensa, enfim, reforma da Previdência. O que a gente faz, hein? Eu tenho acompanhado o que tem sido publicado sobre o assunto, ou em blogs, ou no Twitter, ou no Valor Econômico, jornais, enfim. E eu não queria, já dando um oi geral para todo mundo aqui que está entrando, todo mundo dando oi, mas eu vou tentar manter o tempo produtivo até para ficar legal. A gente vai tentar salvar essa live aqui no final para ser reproduzida depois para vocês aqui no Instagram TV, tá? Mas eu falei que estava acompanhando a repercussão da reforma da Previdência, tanto da discussão, da votação, quanto da aprovação, entre aspas, né? Porque ela foi aprovada meio capenga. E eu não quero me limitar ao que eu tenho visto na imprensa, que é descrever o que é a reforma da Previdência ou quais foram os pontos aprovados e rejeitados. Vou comentar alguns deles aqui, mas eu quero discutir sobre o que será a sua vida a partir da reforma da Previdência, ou a partir da reforma da Previdência e outras reformas que vêm pela frente também, tá? Então, uma discussão um pouco diferente do que você tem visto, porque o que eu tenho é até uma atitude que eu considero coerente, né? Antes de tecer alguma consideração, eu não posso simplesmente replicar o que está na página, né? no site do Congresso Nacional, né? Aquilo é praticamente um conteúdo de imprensa, né? O que querem que seja falado. Eu preciso digerir o conteúdo, preciso ver o que estão falando. Eu tenho visto, infelizmente, muitos especialistas simplesmente reproduzirem o que foi ou descrito na lei, o que foi debatido, o que foi derrubado, o que foi argumentado em plenário, e isso não ajuda muita coisa. Tá? A gente tem que entender as consequências da reforma da Previdência, as consequências disso para a nossa vida, as consequências para a sociedade, quando a gente fala de desigualdade, do que será o Brasil daqui a um tempo, e as consequências para a atitude que nós temos que ter daqui para frente, né, para o planejamento do brasileiro. Acho que essa seria a grande pauta dessa nossa conversa aqui, sem enrolação alguma, indo diretamente ao ponto. Eu tenho uma vantagem nessa discussão, que é o fato de estar voltando de férias, né? Voltando de férias que pela votação em família foram pelo Brasil nos últimos dias. Visitamos o estado do Maranhão, visitamos o estado da Bahia, discutimos muito sobre a riqueza da vida simples, o assunto no meu livro mais recente, e discuti muito com brasileiros locais, né? Seja os maranhenses que têm muito orgulho do local em que vivem, seja os pseudo-baianos do sul da Bahia, porque o sul da Bahia é dominado por pessoas que vieram de fora, né? Ou estrangeiros, paulistas, cariocas, pessoas que foram atrás do melhor estilo de vida, e tivemos a chance de conversar muito sobre consequências, né, das nossas escolhas, consequências do nosso planejamento. Então, o primeiro ponto a ser destacado, né, a reforma da Previdência, né, ela não foi feita para simplesmente melhorar a condição de todos. A reforma da Previdência nasceu com uma necessidade de acertar as contas públicas. Então, ela é um instrumento de gestão, um instrumento de administração. Com imperfeições, com incorreções, com alguns esquecimentos. Tem gente que comentou aqui nos meus perfis, mas estão desconsiderando privilégios e o luxo que é a vida política. Não, calma, não mistura as coisas. Uma coisa é Previdência, outra coisa são as incríveis desigualdades que existem no Brasil, as incríveis desonestidades que existem no Brasil, né? Eu já mencionei no meu Twitter e também aqui no Instagram que eu considero que o Brasil está no caminho errado, enquanto em qualquer cidade brasileira, as mais de 5 mil cidades brasileiras, em qualquer uma delas, enquanto a pior escola de um município tiver uma estrutura inferior à da prefeitura, nós estamos no caminho errado, né? Nós estamos investindo talvez no palácio do nobre que ali domina, nós estamos investindo na infraestrutura do dono do poder que ali está, né? Que herdou isso provavelmente, não necessariamente herdou de família, né? Mas isso, a política que nós temos foi importada de Portugal. Vamos lembrar da história que os piores políticos de Portugal foram mandados para o Brasil, foram mandados para ocupar terras, e basicamente os políticos que lá estão em Brasília, estou generalizando, tá, gente? Na média são pessoas que estão disputando o poder. A gente não pode limitar o Brasil simplesmente a Brasília, tá? Brasília, talvez, nessa última eleição, houve uma boa renovação, a população se mobilizou para eleger deputados brigando um pouco mais pelos interesses do Brasil, mas quando a gente vai para o nível dos governos e principalmente dos municípios,
o Brasil é pura corrupção, né? Estive em Porto Seguro agora, 3 dias atrás. Porto Seguro talvez seja a cidade com o segundo maior fluxo de turistas do Brasil, o segundo maior número de leitos que existe, e é uma cidade que funciona muito bem. Tem bons aspectos turísticos, boa estrutura hoteleira, bons restaurantes, boa organização, tudo muito legal, exceto no que tange a governo, né? Um aeroporto que não é condizente sequer com um fluxo de 10% dos turistas que tem, ruas mal pavimentadas. Vamos tirar como exceção aqui a polícia, que funciona muito bem lá, mas em termos de governo percebe-se nitidamente que o dinheiro que entra não é revertido em benefício para aqueles que irão desfrutar da estrutura, né? Isso faz com que o turismo seja deixado de lado. Então, no nível do município, o Brasil é um país muito, não vou dizer decadente, porque ele nunca esteve em alta, né? Mas um país muito desequilibrado. A população também é uma população que, na média, está procurando se defender, o salve-se quem puder. Cada um faz o mínimo necessário, o mínimo possível para garantir o mínimo de conforto. A reforma da Previdência é um belo exemplo, né? O questionamento que se vê não, mas espera aí, isso vai prejudicar A ou B, ou vai favorecer. As negociações no Congresso eram, vamos privilegiar os aspectos dos policiais e servidores públicos e tira exceção daqui, dali, enfim. Criou-se aquela colcha de retalhos que é cada um cuidando do seu interesse, sem enxergar a real necessidade da população como um todo. População a gente considera a sociedade, né? Eu acho que já de algumas eleições para cá a gente tem entendido que o país é um país de nós contra eles, né? Em que eu não importa se aquilo é bom ou ruim para o país, eu só vou votar a favor se aquilo me favorece, né? Se aquilo favorece o outro, se aquilo enobrece o trabalho do outro, é melhor eu votar contra. Isso não dá nem para dizer que é uma atitude medieval, né? Se você assiste filmes medievais, eu gosto muito de filmes da era pré-medieval. Se a gente pegar ali a série Outlander no Netflix, né? Ou Histórias de Coroa, você vai ver que antes da Idade Média mesmo, que os interesses eram para se garantir a posse de terras, né? Um contra o outro, não havia coesão, não havia nenhum tipo de preocupação com o bem-estar geral. Então dava-se o mínimo necessário para a população se manter subserviente ao nobre, e esse nobre simplesmente garantia o seu poder, perpetuava o seu poder, quando muito guerreando contra outros nobres. Então a atitude que existe no Brasil hoje é mais ou menos essa: prefeitura contra prefeitura, partido contra partido, ricos contra pobres. Um exemplo interessante para você entender: eu estive lá no Maranhão, um estado impressionantemente rico em fertilidade do solo, em riquezas naturais, em turismo. Eu vi pessoas que vivem há mais de 300 anos, nossa, a pessoa vive 300 anos? Não, famílias que vivem há mais de 300 anos com a mesma forma de se alimentar, de manter sua vida, moradia simples, sem gás, sem energia, sem sistema público de fornecimento de água, mas que viviam bem. E ali, quando eu perguntei, puxa, mas há algum tipo de estiagem, de escassez, falta de alimentos? A informação que eu tive, assim, generalizada, uma pesquisa bem abrangente, foi de que não faltava nada. E a pergunta que eu fiz foi, mas por que no sertão, no interior, tantas pessoas passam fome, passam dificuldade? Por que essas pessoas não vêm para uma região mais abundante em frutas, em peixes, em alimentos naturais, para ter uma vida simples e barata? E a resposta que eu tinha, de forma geral, foi: por falta de orientação. Se isso acontecer, as prefeituras do interior serão prejudicadas. Na minha cabeça, se eu sou prefeito de uma cidade, eu quero mais é que a população dessa cidade vá atrás de sobrevivência, caso eu não possa prover o mínimo da sobrevivência, mas que eu alivie os custos da minha estrutura, para que eu possa, com pouco dinheiro que eu tenho, de uma pequena indústria que tem, de um processo extrativista, de algum tipo de geração de renda que existe naquela região, para que eu possa usar aquele pouco recurso para fazer as poucas melhorias necessárias e preparar o terreno para atrair outras pessoas, um segundo momento, para se instalarem ali, com o seu comércio, com a sua pequena indústria, com a sua atividade extrativista. Enfim, é bom que as pessoas saiam da cidade, mas se isso acontecer, essa pessoa perde votos. Se perder votos, ela perde poder. Então, nós temos uma necessidade de cultivar pobreza para que o voto se perpetue. Estou falando isso por quê? Porque a reforma da Previdência ela vem viciada de uma série de aspectos eleitorais, né, em que nós tivemos um belo exemplo do nós contra eles, né, um presidente eleito nitidamente sem a menor aptidão para administrar, mas que vai ficar marcado na história como aquele que colocou fim, ou pelo menos uma pausa, num ciclo de uma construção socialista muito perigosa para um país que
tem os vícios políticos que tem, né? Então, na prática, nós teremos que tolerar uma pessoa com uma capacidade muito limitada de gestão por um tempo, caso não aconteça nenhum tipo de impeachment ou algo parecido no meio do caminho, mas justamente para que se consolide um processo de interrupção de um ciclo que estava muito ruim. Esse ciclo ruim gerou consumo de reservas, gerou má administração, gerou incompetência administrativa, um desequilíbrio incrível, uma sobrecarga no Estado que culminou num processo de custo previdenciário muito além do normal. Vamos lembrar que lá no final do século passado já houve uma votação da reforma da Previdência, a famosa votação em que a reforma perdeu por um voto, não porque ela fosse ruim para o país, mas porque quem estava votando era contra quem estava defendendo, e isso colocou o país num atraso de mais de 20 anos. Minha opinião sobre a reforma é que ela não é uma reforma ideal. Ela não traz um benefício para a população, benefício algum, tá? Porque ela não traz uma condição de renda futura digna, ela não traz uma condição de sobrevivência para os aposentados adequada ao custo de vida que o Brasil tem. Então, nós temos ainda uma população que tem que trabalhar por sobrevivência com uma condição de educação e conhecimento muito rasa. Pra você ter uma ideia, eu falei de conhecimento da Idade Média, hoje o brasileiro médio, ele não tem capacidade matemática sequer no nível que tinha um mercador holandês lá do século XIV, século XV. O conhecimento básico de regra de 3, de percentual, de fazer troco, não existe. Vou me referir ao maravilhoso estado do Maranhão novamente, que eu estive semana retrasada, em que no final de um almoço havia uma conta de R$300, em que veio a conta, vamos acertar, e o atendente perguntou, posso colocar os 10% do garçom? Claro que você pode, fui bem atendido. E os 10% do garçom apareceram ali como os R$300 mais 20, que deu 320. Eu fiquei com uma dó, porque se a gente fala que nós temos governo que explora a população, essa pessoa, na sua ingenuidade, está sendo explorada de alguma forma por desconhecer que 10% de 300 seriam R$30. Está sendo explorado ou pelo patrão, ou pelo turista, ou para quem não dá atenção para a sua situação. Eu fiquei com o coração tão apertado naquela situação que eu paguei os 320 no cartão, como tinha que pagar, e dei mais R$10. Se você visse a alegria da pessoa como se tivesse ganhado algo a mais, né, do que lhe era de direito, a gratidão da pessoa naquele momento, aquilo me mostrou o quanto que aquele desequilíbrio estava evidente. 10% do garçom, acho que era sempre 20 para ele, porque a conta das famílias, minha família é de 5 pessoas, né, mas em grupos de 3, 4 pessoas, talvez dê uma conta de R$200. Então essa pessoa, há quanto tempo não está sendo explorada pela ignorância, né? Então, quando a gente entende que foi aprovada uma reforma da Previdência, uma reforma que coloca as pessoas numa situação em que percebe-se de forma geral que, na média, o brasileiro irá trabalhar mais. Por quê? Porque agora tem um tempo mínimo de contribuição que é maior, né? Então eu preciso compor, né, um prazo de contribuição com uma idade mínima para aposentadoria, e mesmo que me aposente com idade mínima, se eu não contribuir por um tempo X, eu vou ter um percentual apenas da minha aposentadoria, vou ter que continuar produtivo por um tempo para chegar no 100%, enfim. Essa sensação de que nós teremos que trabalhar mais, ela não deveria ser entendida como uma punição, mas sim como uma correção de trajetória, correção do modelo previdenciário estabelecido no século passado, que não é viável, que não foi viável até agora, que agora, passada a reforma, continua não sendo viável. Vocês querem bater uma aposta comigo que daqui a alguns poucos anos, não sei se 10 anos, 15 anos, talvez 20, né? A última reforma da Previdência para ter sido aprovada lá em 98, 99. Talvez daqui a 20 anos nós tenhamos outra reforma da Previdência, discutindo idade mínima para aposentadoria para acima dos 70 anos, discutindo que as pessoas estarão sobrevivendo aí mais e que terão que contribuir mais e que não será apenas 11,68%, que será 13, 14, 15, enfim. Nós teremos mais correções nesse processo. Esse alerta eu já fiz lá atrás, em 2015, no livro Adeus Aposentadoria. Por quê? Porque a conta simplesmente não fecha. Todos nós queremos viver mais, todos nós estamos nos cuidando para viver mais, só que nós queremos que o governo nos pague mais de aposentadoria. Esse dinheiro não sai do nada, né? Se houver alguma conta milagrosa, algum tipo de votação milagrosa, vamos supor que deram algum tipo de narcótico para todos os deputados votantes e houve uma aprovação de 100% do texto original da Previdência, como proposto lá em fevereiro pelo ministro Paulo Guedes, né? E com a economia de 1 trilhão. Vamos supor que tudo acontecesse como o ministro Paulo Guedes esperava.
na prática, daqui a algum tempo, nós não teríamos como tirar, não teria de onde tirar os recursos necessários para honrar a aposentadoria daqueles que irão talvez se aposentar aos 65 ou 62 anos, mas que irão sobreviver até os 105, ou 110, ou 112. E para que essa conta feche, talvez o INSS funcione equilibrado por um tempo, mas no segundo momento comece a tirar o lucro de um Banco do Brasil, um lucro de uns Correios, um lucro de um Porto A ou da rodovia B, enfim, o lucro que vem de outras ferramentas públicas de captação que deveria ser direcionado para melhorar a infraestrutura do país, estará sendo direcionado novamente para a Previdência. Então, ela não resolve, né? O que resolve a Previdência, o que resolveria seria o sistema de capitalização, aquele em que eu contribuo para mim mesmo, eu multiplico meu dinheiro para mim mesmo, lá na frente vou ver dos meus rendimentos. Como não existe esse modelo, como ele não foi aprovado como deveria ser, não foi sequer pautado adequadamente, a solução para a Previdência é você estabelecer para você o seu regime de capitalização. Você sim contribuir como você deve contribuir para ter a mesadinha que o governo vai te dar lá na frente, vai te dar uma recompensa por ter trabalhado X anos e ter contribuído por outros Y anos, mas que você, em paralelo, construa a sua previdência privada. Não com um plano de previdência privada necessariamente, pode ser sim que essa... até o Márcio Armendes comentando aqui, a ideia do Guedes será a privatização plena. Não, viu, Márcio? A ideia do Guedes, na verdade, qualquer pessoa que pensa como ele, é que ou as contas públicas fecham, ou a gente reduz o custo público. E aí, reduzir o custo público é você aliviar empregos públicos, aliviar distribuição de recursos para iniciativas sempre menos eficientes na esfera pública e na esfera privada. Então, se você tem um correio que não funciona, privatiza o correio. Se tem um porto que não funciona, deixa de vender concessão de 30 e 30 anos e privatiza esse porto, vende efetivamente. Então, não é que o cara é um lunático louco por privatizações. Na verdade, ele é uma pessoa preocupada em fechar a conta. Se a conta não fecha numa reforma da Previdência que foi aprovada, né, com uma série de iniciativas que apertam mais de um pouco mais de outro, um pouco mais de outro, enfim, se a conta não fechou, agora nós temos como plano B uma lista de centenas de empresas públicas que nós vamos começar a privatizar, ou aquelas menos eficientes para o Estado, ou aquelas que geram maior receita. Basicamente essa é a resposta. O pessoal está discutindo aqui, estou vendo, existe uma oposição que não quer prosperar no Brasil. Não importa quem é a oposição, tá, gente? Nós tivemos uma oposição de esquerda no governo Fernando Henrique, depois uma oposição de direita na era PT, agora novamente uma oposição de esquerda. O problema não é quem está no poder e quem está na oposição no Brasil. O problema é esse jogo de interesse em que não importa quem quer que esteja na oposição, está sempre votando contra os interesses do outro, não importa se o do outro estão ou não alinhados com o Brasil. Nesse momento, a reforma da Previdência é necessária para o Brasil. Há severas críticas a outros tipos de gastos e ineficiências que nós temos na economia. Começa agora uma reforma da Previdência que vai gerar muito debate, vai incomodar muita gente. Acho que hoje mesmo, nós estamos aqui na segunda-feira, discutindo, ou vendo nas notícias a discussão sobre aquela contribuição equivalente à contribuição provisória, a contribuição sobre movimentações financeiras, é um outro assunto que entra em pauta. Vai entrar em pauta a tributação sobre grandes fortunas, talvez a tributação sobre dividendos, enfim. Essa galera do nós contra eles tem que entender que o que é bom para o Brasil? Bom para o Brasil é aquilo que gere maior bem-estar geral. Não é se, mas o trabalhador pobre está sendo desfavorecido. Não, o trabalhador pobre será favorecido se tiver emprego, ponto. Não é questão previdenciária. Aquele que ganha 1, 2 ou 3 salários mínimos, ele só estará bem se estiver trabalhando remunerado. Pode ser empregado, pode ser empreendendo. Para isso acontecer, nós precisamos de uma segurança oferecida pelo Estado, uma segurança que traga o investimento de fora sobre regras eficientes que garantam que esse dinheiro vai ficar no país por talvez 1, 2, 3 décadas, gerando empregos e impostos. O dinheiro que chega para o Brasil agora, que chegou nos últimos anos, é um dinheiro especulativo, que está lá entrando para o país, mas engatilhado, pronto para sair. Isso não é bom, porque simplesmente não há confiança. Quando eu falei que o nosso atual presidente não leva muito jeito para administrar, que a gente vê ele preocupado com picuinhas, com agora tomada, volta ao que era, puxa, meu filho, né, onde ele vai fritar hambúrguer nos próximos anos. Não são preocupações da sociedade, né? Nós temos preocupações muito maiores que devem ser discutidas. Vamos fazer um paralelo importante, tá? Ainda estou falando de reforma da Previdência, mas de consequência para a nossa vida. Mas o que é essa ausência de Estado?
vamos entender que quando você tem um Estado presente que faz questão de garantir o bem-estar da sua sociedade, ele impõe regras que façam as pessoas trabalhar, né? Então, uma pequena crítica ao Bolsa Família, que eu sei perfeitamente o quanto que trouxe de benefício para a região norte e nordeste do país, o quanto que é necessário. Eu jamais extinguiria o Bolsa Família, mas eu mudaria severamente as regras. Por quê? Porque imagine que você está imigrando para um outro país, tá? Um país qualquer. Eu morei no Canadá há um tempo, por exemplo, não fui como imigrante, eu fui como empreendedor, como investidor, não precisava estar migrando. Mas se eu chegasse lá como imigrante e não tivesse emprego, eu obrigatoriamente teria que me alistar num programa de preparação, chamado programa de outplacement, que me obrigaria a estar 3 vezes por semana num espaço, num centro de treinamento mantido pelo governo, que me ensinaria o idioma e conteúdo associado às minhas principais habilidades. Se eu sou da construção civil, vou aprender sobre como ser pedreiro. Se eu sou do mercado financeiro, vou aprender sobre operações financeiras no Canadá. Se eu sou um cara tecnólogo, vou aprender sobre computação. Enfim, mas eu tinha que passar um ano aprendendo sobre aquilo, recebendo uma mesada, uma remuneração maior de acordo com o número de filhos, não muito diferente do nosso Bolsa Família, mas que completado aquele ano, eu estaria formado, preparado para atuar no mercado e seria auxiliado pelo governo para conseguir emprego. Se não conseguisse, eu tinha um ano para deixar o país, não teria mais essa mesada por um tempo determinado. O governo me preparou, né? Agora, se a pessoa não tem uma condição mínima, ela recebe uma mesada e ela toma todos os cuidados para não se enquadrar numa situação que a desqualifique para aquela mesada, nós temos uma fábrica de vagabundos, na verdade. Não estou me referindo, não estou querendo desmerecer ninguém que receba o Bolsa Família, mas se nós tivéssemos um governo socialista no Brasil, eu seria um dos vagabundos, que eu não teria como exercer minha capacidade criativa, como empreender para querer lucrar, porque lucrar não seria algo interessante, né? Se qualquer lucro é distribuído para todos, então não, eu vou fazer o mínimo necessário só para atender a minha capacidade aqui. Então, essa postura socialista é uma grande fábrica de vagabundos, ela não estabelece um mecanismo de criação de renda. Se eu quero um futuro melhor para as pessoas, se eu quero uma aposentadoria melhor, o que eu preciso? Eu preciso primeiro que as pessoas entendam das regras, né? Então, uma regra básica é, se você vive num estado em que há fartura no litoral e há escassez no interior, que você faça as pessoas migrarem para o interior, para o litoral, desculpa. Se você vive num país em que há escassez de mão de obra numa região e favelização, excesso de demanda de emprego e falta de oferta numa outra região, que você crie uma organização social que faça, que induza essas pessoas a migrarem para outras regiões que precisam do seu trabalho. Porque no Brasil não falta emprego. Tem desemprego, mas falta pessoa qualificada na maior parte das regiões em que a gente vê falta de comércio, falta de pequenas indústrias, falta de pequenos serviços, infraestrutura, enfim. Então, primeiro ponto é você ter essa distribuição, essa organização, essa coesão social que distribua melhor. Segundo ponto, que fique muito claro para toda a população quais são as regras previdenciárias e quais são os sacrifícios a serem feitos e onde esses sacrifícios podem mudar e o que esses sacrifícios limitam, causam de limitação no futuro da pessoa. Se a pessoa vive hoje com R$3.000, ela sabe que vai ganhar R$3.000 do governo, mas ela entendeu por educação financeira, por orientação pública, por uma cartilha de onde quer que seja, que R$3.000 não serão suficientes aos 65, 70 anos, essa pessoa tem que encontrar alguma forma de se preparar para alguma renda complementar. Seja arrendando um terreninho, seja alugando um imóvel, seja montando um pequeno comércio, vende artesanato, colocando um pequeno capital para trabalhar no negócio de um filho, de um neto, não importa como, essa pessoa tem que ser orientada a buscar renda, sobreviver dessa forma. Por isso, a leitura que eu faço hoje da reforma da Previdência, que ela é insuficiente em vários aspectos, tá? A aposentadoria, eu não vejo por que as pessoas pararem de trabalhar antes dos 70 ou 75 anos de idade. Para ser justo, talvez 75 nas cidades mais estruturadas, 70 nas regiões mais interioranas, mas as pessoas só acham que esse prazo é muito longo porque elas vivem com uma qualidade de vida muito rasa, uma vida sem infraestrutura pública, uma vida sem governo. A vida do trabalhador é sofrida, é acordar 3 horas antes de entrar no trabalho para poder usar ou transporte público, ou pau de arara, ou caminhar a pé, enfim, porque não é fácil tolerar essa falta de infraestrutura. Então a pessoa chega uma hora que ela abre o bico mesmo, ela tem que se aposentar cedo. Então a aposentadoria tardia, ela vai ser viável quando houver orientação, quando houver infraestrutura para a pessoa trabalhar por mais tempo, ter qualidade de vida, não estar satisfeita com o trabalho, se educar para uma outra carreira, para uma carreira complementar.
que é o que se faz num país desenvolvido. Esse é um ponto em termos de coesão pública ou de orientação do trabalho público. Do ponto de vista da família, se o nosso modelo previdenciário é insuficiente, se nós temos que trabalhar mais do que prevíamos até pouco tempo atrás, se mesmo trabalhando mais teremos uma renda insuficiente, qual que é a atitude que nós temos que ter? Uma atitude de correr atrás de um planejamento que, em primeiro lugar, me permita cuidar de mim mesmo, cuidar da minha saúde física e mental, para que eu me sinta preparado para estar atuante aos 75, 80 anos de idade. Não para que eu dependa de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de um andador, de uma situação de suporte. As pessoas estão assim porque a saúde é precária, porque a infraestrutura é precária. Então, que eu cuide da minha vida, planejamento para mais qualidade de vida, um planejamento para transformar minha carreira, porque o meu trabalho pode não existir daqui a 10 anos, um planejamento para eu manter a mente aberta para, puxa, se meu custo de vida ficar elevado, onde seria a minha segunda opção de local para viver? Onde eu exerceria a minha profissão ou obteria minha renda, conseguindo me manter numa condição muito mais tranquila. Enfim, um planejamento acessório que complemente essa incapacidade pública de prover previdência, de prover infraestrutura, de prover um mínimo necessário para o trabalhador ter condições dignas de continuar trabalhando de forma criativa, produtiva, não exaustiva, não dependente do, pelo amor de Deus, meu deputado, vote uma antecipação da aposentadoria porque eu não aguento mais o ritmo de trabalho. A pessoa não aguenta o ritmo de trabalho por quê? Trabalhou demais, sem qualidade de vida, sem opções de buscar outros trabalhos, porque a educação é limitada, sem condições de parar e pensar, puxa, onde que eu vou viver caso o meu custo de vida fique muito elevado? A opção da pessoa é viver de forma indigna, com um trabalho indigno, sacrificante por um prazo, puxa, o mínimo necessário, pelo amor de Deus, porque eu preciso me aposentar e quem sabe ganhar alguma coisa do governo. Essa é a realidade que, tem aqui a Simone Gonçalves comentando, gosto muito do seu trabalho, mas é evidente que acredita que o atual governo vai salvar o Brasil, que o anterior acabou com o país, isso é assustador, sempre partidário. Partidário de forma alguma, tá? Eu simplesmente não via competência no governo anterior, eu não vejo competência no governo atual. Na verdade, eu vejo uma certa insanidade no governo atual. O que me preocupava no governo anterior era essa preocupação de socializar o que não era socializável. O Brasil não tem riqueza para dividir. Nós não temos uma fonte infinita de riqueza. Aliás, nenhum país tem, né? Dubai já está mudando sua maneira de lidar com o petróleo. A Venezuela não soube fazer isso, está quebrada. Os países da Escandinávia, enfim, os países que têm geração de petróleo e de riquezas naturais estão pensando em como lidar de maneira sustentável com os desequilíbrios que acontecem quando se distribui mais do que é possível. Vamos lembrar que num país que distribui de forma desigual, um país que premia aquele que não trabalha, o que trabalha se desinteressa e vai embora. É o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Muitas cabeças foram perdidas. Não sei onde meus filhos vão estudar, eles são pequenos para decidir, mas o colégio onde meus filhos estudam, nitidamente, evidentemente, deixa claro que eles estão sendo preparados para estudar fora do país, porque não se vê estrutura, né, para o aprendizado local. Não há recompensa para quem busque conhecimento e transformação no país que nós vivemos. Então nós temos que trazer de volta, né, essas pessoas que estão indo embora, nós temos que buscar oportunidades. Eu tinha como rotina viajar para o exterior nas minhas férias. Meus filhos pediram para conhecer um pouco mais o Brasil, lá fomos nós conhecer esse Brasil, que orgulhosamente eu conheço todos os estados, então tem um belo planejamento dos próximos estados que eu vou visitar, porque nós temos muito a ser feito, nós temos muita qualidade de vida no país, desde que nós tenhamos um pouquinho de coesão de sociedade civil com o governo. Precisamos melhorar bastante isso. Deixa eu ver as perguntas que estão surgindo aqui, que eu vou... O pessoal está me ajudando, está jogando aqui na tela do computador, porque já entrou muita coisa, eu não vou conseguir ficar rolando. Rola muito rápido as perguntas. Então deixa eu ver o que está entrando aqui de reflexões. Leon de Queiroz está comentando isso sim que é propósito, vir aqui ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Bom, Leon, esse é o papel do educador, tá? Tô ajudando as pessoas a entenderem por quê. Porque eu... faça um exercício, Leon. Fique 15 dias sem ler o jornal, tá? Fique 15 dias sem assistir televisão. Você vai perceber que a sua vida não muda. Ou melhor, muda para melhor. Porque toda essa discussão, né? Presidente do Congresso, tá de mau humor com o presidente executivo. Nossa, mas pegaram o WhatsApp de não sei o que lá. Mas vai aprovar, não vai aprovar.
putz, isso é de uma irrelevância tão grande, isso aqui é papo de novela, isso é para tirar o foco da real discussão, isso é para tirar o foco das discussões que deveriam estar mobilizando o Brasil, que é como que eu trago recursos de fora do país para cá. Uma questão básica, tá? Para a gente melhorar a questão não só da Previdência, mas como um todo. Visitei 2 regiões nas minhas férias aqui, Lençóis Maranhenses, sul da Bahia, Costa do Descobrimento, pessoas quebrando a cabeça, nossa, mas como é que eu faço para atrair mais pessoas, eu vou fazer uma divulgação, Lençóis Maranhenses vão divulgar lá em São Luís, na capital, coisa nenhuma. Quem é da região lá do leste do Maranhão, ali do litoral do Maranhão, não tem que atrair pessoas do Maranhão para visitar aquela região, tem que atrair pessoas de fora. Talvez nem pessoas do Brasil, mas pessoas de fora do Brasil. Oferecer uma infraestrutura adequada para aqueles que tragam dinheiro que não foi gerado ali na região. Que tragam um dinheiro a mais, não um dinheiro que troque de mãos. Né? Se eu moro numa cidade, todo o meu comércio é feito para pegar o dinheiro da costureira da cidade, do peixeiro da cidade, do açougueiro da cidade, para que eles comprem as roupas que eu vendo, eu fico com uma riqueza, mas uma riqueza que eu vou investir no meu imóvel não vai se valorizar. Porque as pessoas que poderiam comprar o imóvel estão com menos dinheiro porque gastaram comigo. Eu, se quero valorização de imóvel, valorização do meu negócio, valorização do meu emprego, eu tenho que fazer com que pessoas de fora da minha região consumam o que minha região produz. Basicamente, se não for feita a bizarrice, foi feito no Rio Grande do Sul, por exemplo, um estado que se mobilizou para ser um estado exportador, né, mas que foi penalizado por isso, porque supostamente não precisa de recursos da União. O Rio Grande do Sul é um case louco, né, que ele tem uma arrecadação basicamente de impostos federais por exportação e, sendo federais, tem aquela distribuição que o dinheiro vai para o estado que mais precisa, o que menos precisa. Pô, o Rio Grande do Sul tem muito emprego, tem muita empresa exportadora, não precisa de dinheiro, né? O estado que mais apostou na lógica de trazer dinheiro para a federação é o que mais se ferrou porque não tem repasses que justifiquem esse tipo de investimento. Então, de novo, falta coesão, falta estado. O esclarecimento, na verdade, vem do entendimento do como que se gera a riqueza. Será um desastre para a sociedade se nós continuarmos pensando que tal sistema é bom porque favorece o mais rico e desfavorece o mais pobre. Ou tal sistema será bom se favorecer apenas o mais pobre desfavorecendo o mais rico. Porque se o mais rico for desfavorecido, ele tem mais mobilidade, ele vai embora. Se o mais pobre for desfavorecido, na verdade, de alguma maneira, tem que haver algum tipo de destinação desse que é beneficiado para que seja fomentada algum tipo de política ou de cultura em que o mais pobre se espelhe no mais rico para querer ser o que o mais rico é. Que ele busque formação, que ele busque se envolver, que ele busque transformar sua vida para chegar a 50%, 60%, 70% do que o mais rico da sociedade chegou. As pessoas simplesmente não acreditam que isso é possível. Não acreditam porque porque o fulano é afilhado de não sei quem, porque o fulano conseguiu por ajuda do cartório, porque o outro conseguiu por ajuda do padre da cidade. Então, quando tem muito apadrinhamento, muito favorecimento, de novo a cultura medieval, né, as capitanias hereditárias aqui gritando alto, nós temos uma desesperança das pessoas na construção do seu futuro. Eu tenho falado sempre, é uma marca dos meus livros, é uma marca dos meus vídeos, que enriquecer é uma questão de escolha. Alguns comentam, mas essa frase é muito arrogante. Por que arrogante? Na verdade é uma escolha. Se você não está feliz, se você não está se sentindo próspero, você tem que abandonar o que você está fazendo e partir para algo que gere mais prosperidade. Mas, meu Deus, estou pagando a casa própria, eu vou abandonar o emprego. Não, você não vai abandonar o emprego. Você vai se manter no emprego em paralelo ao tempo que você estuda para uma carreira nova e com esse estudo você vai elaborar planos mais adequados e vai traçar um caminho melhor. Nos próximos dias nós temos aqui o Masterclass Inteligência Financeira. Tá? Vou fazer a divulgação do conteúdo, porque o conteúdo é gratuito. Quem acompanha, quem conhece, sabe que o Masterclass é o módulo inicial do meu amplo curso Inteligência Financeira, que tem, além desse módulo inicial gratuito, tem 6 módulos pagos. Mas esse módulo inicial gratuito, já feito por mais de 1 milhão de pessoas, ele dá um mapeamento completo do que está errado nas suas finanças, no seu planejamento, e do que deve ser feito para você estar numa situação melhor. É só procurar o depoimento de quem já fez. Tá? Então, se você não sabe que caminho seguir, para e pensa. Organiza suas ideias, siga a orientação gratuita de quem lhe traz um caminho para isso. Você quer depois um aprofundamento, você quer que alguém te dê a mão para entrar de forma mais acelerada nesse processo, você vai ter um curso pago e vai valer a pena ser feito. Mas no dia 25 agora, no Masterclass, você já vai ter
todo um esforço meu de ajudar a mapear a sua situação financeira. Vou te fornecer algumas ferramentas, vou te fornecer simuladores para que você possa entender onde está o erro e possa mudar isso. Não é o governo que vai aliviar o seu futuro. O governo, talvez ele cumpra com o papel de dar alguma contribuição para você, uma aposentadoria que é quase tão importante quanto a gratuidade que o idoso tem no transporte público, algumas atividades de lazer. A aposentadoria de 1, 2, 3 salários mínimos não vai ajudar ninguém a ter uma vida digna. Agora, essa pessoa com um alívio nas contas proporcionado pela aposentadoria, com uma renda complementar vinda de um trabalho, que pode ser um trabalho artístico, pode ser um trabalho usando sua capacidade, um trabalho mais acadêmico, algo que permita um ritmo de trabalho um pouco mais suave, vai fazer com que essa pessoa se transforme e tenha uma realidade muito mais interessante. Então, na prática, eu entendo que a reforma da Previdência, ela já é um eco de um debate que aconteceu na eleição, que deixou o pessoal com os nervos à flor da pele, que traz uma solução que não é adequada, mas que, tendo sido parcialmente aprovada, traz um ânimo interessante para os mercados. Sim, é verdade que deve haver um fôlego novo para bolsa de valores, fundos de ações, fundos multimercado, planos de previdência mais arrojados. São elementos que devem se fortalecer com esse cenário um pouco mais otimista. Hoje mesmo saiu no Valor Econômico, se não me engano, a notícia de que pela primeira vez desde 2012 nós temos juros reais abaixo de 2% ao ano. O que é juros reais? Taxa Selic, menos imposto de renda, menos inflação, o que sobra ali dá menos de 2% ao ano. Na prática, isso desestimula as pessoas a investir em renda fixa, estimula as pessoas a querer encontrar outras formas de fazer dinheiro. É ações, é previdência? Pode ser comprar e vender. Cara, para aplicar meu dinheiro e ganhar 2% ao ano, deixa eu entrar aqui num leilão virtual e comprar alguma coisa barata que eu possa vender um pouco mais caro para os meus conhecidos, para minhas redes sociais. Isso é investimento. Você quer uma coisa um pouco mais organizada? Pode montar um negócio próprio. Você quer uma coisa um pouco mais organizada e mais simples? Pode investir em ações. A questão é que renda variável ganha força nesse cenário em que toda a discussão política estava em cima de um único abacaxi que a gente sabia que não ia ser resolvido, que era a reforma da Previdência. Agora volta a se discutir pautas um pouco mais amplas e abrangentes. Então, reforma da Previdência saiu da fila, tem a reforma tributária, tudo bem, mais um abacaxi que tem que sair da fila. Mas voltamos a ter um debate um pouco mais normal, um pouco mais coerente, menos eu contra você, né? Um pouco mais isso é bom ou não é bom para o país. Então, temos um otimismo que é provocado pelo fato da reforma da Previdência ter saído da pauta, sem grandes relevâncias positivas para o país, mas que permite ao investidor agora saber qual que é o rumo a ser conduzido, quanto vai custar o trabalhador, o quanto a mão de obra está disponível, disposta ou não a ser empregada, ou trabalhar informalmente, ou montar um negócio próprio, enfim, a economia encontra o rumo. Isso, combinado com juros baixos, vai fazer com que as pessoas tenham uma postura mais empreendedora. Vamos lembrar que juros baixos convidam também ao consumo, ao financiamento. Isso convida a indústria a produzir mais, confiar mais que será possível comprar prazo. Então, sim, nós estamos vivendo um tom de otimismo que sugere que o Brasil ganhe força para sair da crise. Então você está dizendo, Gustavo, que o Brasil vai sair da crise? Cara, nós temos um presidente que, se encontrar uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa para pisar e cair, né? Não é tão simples assim, né? Nós temos que tomar cuidado com discursos falastrões, temos que tomar cuidado com conflitos de interesse entre políticos, temos que tomar cuidado com conflitos sociais, né? Eu contra eles, nós contra vocês, né? É um tal de ninguém larga a mão de ninguém. Gente, nós temos que nos abraçar, o país é um só. Nós só temos a ganhar se nós olharmos para o nosso vizinho e dermos um toque. Olha, cara, faz um negócio melhor que isso aqui, valoriza a nossa rua, valoriza a nossa casa. E não jogar lixo na casa do vizinho para deixar o meu jardim limpo. Então, pensar um pouco mais coletivamente. Outra característica, de novo, eu falando das minhas viagens, eu gosto de viagem, né? Eu trabalho muito com viagens, na verdade, dinheiro eu falo nos intervalos, mas o que assusta no Brasil, gente, é a quantidade de lixo que tem na rua. Você está cobrando o seu deputado, está cobrando o INSS, está cobrando uma votação, mas não é que a pessoa joga papel de bala na rua. Você anda na rua, né? Isso é na grande cidade, é São Paulo, é lá em Barreirinhas do Maranhão, é em Porto Seguro.
O pessoal corta árvores e joga lixo na rua esperando que alguém recolha. Entulho de obra. Eu faço obra na minha casa e jogo no terreno do vizinho. Caixas de papelão, sacos de lixo que vão ser levados pela chuva. Lixos mal embalados que os urubus, cachorros vão comer. Gente, isso é a cara do Brasil. Então, nós não podemos merecer políticos melhores se nós somos cidadãos tão ruins assim. Então, se queremos um futuro melhor, nós temos que ter uma atitude um pouco mais cidadã. A sua aposentadoria, a sua previdência será consequência das suas escolhas presentes. O que você faz para você, para sua família, para sua rua, para o seu município, para aquele vizinho que está precisando de uma ajuda, dá uma orientação, compartilha conhecimento. Isso tudo vai fazer com que essa coesão gere mais arrecadação, que gere um país melhor, que gere um alívio nas contas públicas. Esse alívio nas contas públicas vai gerar uma renda maior. Isso não muda o político corrupto, o político que busca poder, essa nobreza que funciona à parte do Brasil, né? Que funciona apesar do Brasil. Esses caras têm que ser varridos, tá? E não estou falando de deputados, presidentes, senadores. Estou falando desses e também de governadores, prefeitos, vereadores, pessoas que estão ali simplesmente para julgar interesse próprio, né? Para colocar o nome de papai num viaduto, para colocar algum tipo de homenagem partidária numa praça. Isso não faz sentido algum, gente. Nosso país precisa de organização social. Riqueza não falta para vivermos bem, para nos aposentarmos bem. Riqueza está muito bem usada. Brasília é um grande palácio de Versalhes com um monte de louco vivendo em estruturas de mármore nababescas. Não precisa de nada daquilo, tá certo? O Brasil será sério quando todos esses políticos forem enfiados em containers para administrar e essas estruturas forem usadas como escolas, como hospitais, talvez, para dar às pessoas o que elas precisam para voltarem para casa, educadas, saudáveis e produtivas. Qual que é a solução para a aposentadoria no Brasil? Sermos mais produtivos, contribuirmos para o nosso futuro, pode ser na forma de imposto, de retenção de INSS, pode ser construindo um plano de previdência. Isso tudo está faltando. Não adianta esperar do governo se a gente não fizer a nossa parte. Quer ajuda para fazer essa parte? Masterclass Inteligência Financeira começa semana que vem. Será um orgulho ter vocês somando a esse grande exército de pessoas que não só aprendem a lidar melhor com dinheiro, mas multiplicam essas orientações para outras pessoas. Então, talvez seu vizinho, seu parente, seu filho não venha assistir o Masterclass, mas você vai ter conteúdo baixado, planilhas, e-books, orientações para você poder compartilhar. Vamos iniciar esse movimento de transformação de forma mais focada. Menos eu contra você, menos nós contra eles, mas pensando num Brasil rico, num Brasil generoso, num país que saiba usar a riqueza que vem do seu solo. Isso para mim é essencial. Legal? Antes de encerrar, deixa eu ver se eu me inspirei aqui, mas ver se está entrando mais perguntas interessantes. Lidiane Gomes perguntando se plano privado oferecido pelos bancos compensa. Lidiane, você está falando de planos de previdência privada, tá? Pensa no seguinte, Lidiane, todo serviço que é oferecido para você, ele tem que remunerar quem lhe oferece o serviço, tá? Então, normalmente, um plano de previdência privada vai te trazer para você um resultado muito melhor do que você dirigir esse dinheiro para o INSS. Trabalhadores seletistas não têm como optar se vai ou não contribuir para o INSS, mas o empreendedor, o empresário, o microempreendedor individual, ele pode optar, né? Se vai contribuir uma parte maior ou não, menos, mais tempo, mais dinheiro, enfim. Se você direcionar o seu dinheiro para um plano de previdência, você vai ter um resultado evidentemente melhor do que na previdência pública. Com alguns cuidados adicionais, seguros, por exemplo. A previdência pública tem um papel importante de seguro social, tá? Mas esse não é o melhor produto do mercado. Você tem esses planos de previdência, eles são, na verdade, fundos de previdência administrados por um banco que lhe oferece o plano e cobra uma taxa por esse plano. Se você, com um pouquinho de organização pessoal, educação financeira, direcionar seu dinheiro não para um plano de previdência convencional, mas para um fundo de previdência, num banco de investimentos, numa corretora, você vai ter um resultado bem mais interessante do que teria num plano de previdência tradicional, tá? Desse oferecido por bancos. Então, a questão é, não há um investimento bom para todos, não há um único produto interessante, o que há são soluções adequadas para diferentes necessidades. Você precisa se conhecer melhor, esse é o papel do Masterclass Inteligência Financeira que eu estou indicando, você precisa se conhecer melhor para saber qual tipo de investimento vai atender a sua necessidade. E aí sim, escolher de forma comparativa o que há de mais interessante no mercado. Legal?
Jorge Padiar está perguntando como funciona o pagamento das aposentadorias dos políticos e juízes, pois sempre vejo aposentadorias de muitos dígitos. Isso continua? Continua, Jorge. Essa é, vamos dizer, a insanidade, a bizarrice do nosso sistema, né? As pessoas, elas se tornam servidores públicos não para servir o bem público, mas para servir o seu futuro. Pode fazer uma enquete, eu não tenho nada contra, eu tenho muitos familiares que são servidores públicos. Por um detalhe na minha carreira, deixei de ser um servidor público, eu não passei no meu primeiro concurso e fui fazer outras escolhas. Não tenho nada contra servidor público, muito pelo contrário. Mas o servidor público, ele procura essa carreira em busca da estabilidade, o que é um péssimo negócio num cenário de transformação. Tem pessoas que precisam de estabilidade, que gostam, tá? Mas conquistar a estabilidade, de onde vem o dinheiro que paga tanto a estabilidade quanto a aposentadoria? Vem dos cofres públicos, do Tesouro Nacional, né? Que sustenta o INSS ali, trazendo, direcionando recursos para pagar esse tipo de aposentadoria. Na verdade, se você não acompanhou, Georgia, o grande argumento para se iniciar a reforma da Previdência é o grande custo que estados e municípios têm com a folha de pagamento de pensionistas e aposentados, né? E isso pouco mudou com a atual reforma. Deu um alívio, deu uma melhorada, mas não, ainda continua sendo o principal custo do Brasil sustentar aquele que deixou de trabalhar. É, infelizmente, uma tristeza perceber que um país tão rico, gerador de tanta riqueza, distorce tanto essa distribuição de riqueza, direcionando os recursos de forma errada, tá? De novo, o regime de capitalização resolveria isso. Maicon Garcia 12 comentando aqui, mais pessoas recebendo do que contribuindo, não fecha a conta. Pois é, Maicon, se nós... isso não vai acontecer, tá? Mas se nós supuséssemos que não existe mais previdência pública, se todos, desde o primeiro salário, fossem convidados a contribuir para a sua própria conta e lá na frente viver dela, não haveria mais pessoas contribuindo do que recebendo, né? Então o que nós temos aqui é um pacto entre gerações em que aqueles que estão trabalhando agora estão pagando os que estão aposentados. Isso tem que ser quebrado, a mudança para o regime de capitalização mudaria isso. Capitalização não é suficiente, porque teria que incluir também um seguro complementar. Além de eu pagar para a minha aposentadoria, teria que pagar um seguro que geraria um saldo a ser disponibilizado para aqueles que têm algum tipo de interrupção na carreira, ou por gestação, por acidente, ou por invalidez, enfim, é o tal do seguro social que o INSS tem. Mas uma combinação de seguro privado com regime de capitalização de investimento substituiria tranquilamente esse tipo de situação. Por que não mudar então? Porque a quantidade de pessoas e os bilhões de reais envolvidos no processo que já está em andamento faz com que a gente tivesse que despejar um grande caminhão de dinheiro para encerrar esse processo e começar um outro. Inviável. Então tem que ser algo gradual e essa gradualidade não foi atingida na atual reforma da Previdência. Tá? Mariana está perguntando aqui, a Thalma Lucena, qual o melhor investimento para aposentadoria, já que com a reforma a taxa Selic vai cair? Thalma, melhor investimento é aquele que você conheça melhor, tá? Aquele que permita a você multiplicar mais dinheiro. Multiplicar de forma consistente, não é especular, tá? O pessoal tem perguntado muito sobre trading, sobre esses esquemas em que eu faço investimento em criptomoeda, que eu faço investimento, ponho dinheiro no saldo, deixo um saldo na minha conta e começo a comprar e vender dólar, comprar e vender juros, especulando a favor ou contra a moeda. Isso é trading. Trading não cuida do futuro, trading cuida da renda. Se eu tenho sucesso na minha pescaria, eu vou ter um mês farto. Se eu não tenho sucesso na pescaria, eu vou ter um mês pobre. As pessoas estão confiando nesse tipo de mecanismo para construir o futuro, em algum momento irão quebrar. Porque basta um erro para você perder tudo que você ganhou em 2, 3 anos. Então, esse tipo de iniciativa não é para multiplicar o recurso para o seu futuro. É uma combinação de títulos públicos ou outras formas de renda fixa com títulos de renda variável, como ações ou algo que ganhe valor com o tempo. Pode ser investir em floresta, investir em imóvel, investir em alguma coisa que ganhe valor com o tempo, mas uma carteira inteligente jogando dinheiro de um lado para o outro quando for oportuno. Como montar essa carteira? Como saber a hora de jogar de um lado para o outro? É isso que a gente chama de inteligência financeira, é o que eu ensino no curso Inteligência Financeira. Quando você não tem essa inteligência financeira, você compra o mais simples dos produtos, que é o plano de previdência privada. Ineficiente, mas melhor que INSS.
à medida que você evolui na inteligência financeira, o investimento que você faz em conhecimento vai trazendo retorno, que você vai pegando investimentos cada vez mais produtivos, mais rentáveis, que multiplicam mais dinheiro, e isso faz com que o processo todo se acelere. Legal? Rairon Moura perguntando se os políticos foram igualados ao teto do INSS ou foi alterado. Não, Rairon, políticos aqui são nobreza, são uma raça à parte da população. Eles não largam o osso, eles não abrem mão de privilégios, eles não abrem mão de auxílio moradia, paletó e aquele monte de assessor e cabide de empregos. Continua a mesma encrenca que sempre foi desde 1500, tá? Não é partidário, isso está na raiz do sistema brasileiro, então nada mudou. Aliás, toda a discussão, né, aprova ou não aprova, eu voto para você ou não voto para você, está baseada nisso. Você vai garantir privilégio para mim? Se você garantir privilégio, eu voto para você, tá? Então é o toma lá da cá, não importa quem estiver no poder, para aprovar algum tipo de iniciativa favorável ao país, vai ter que comprar votos de alguém. Então, o que é Brasília? O que é o Congresso Nacional? É um grande mercadão de votos, um grande mercadão de interesses, não tem nada além disso, tá? E o Executivo, enfim, deveria ser onde se organiza as coisas, no momento anda tudo muito desorganizado. Então, o Brasil não está à deriva, nossa sociedade civil é muito inteligente, nosso país funciona muito bem, apesar dos governos há 519 anos, eu acho que nada disso muda, tá? A gente só está precisando, o que vai trazer o dinheiro estrangeiro é a certeza de que o governo atrapalhará um pouco menos. E, aparentemente, a reforma da Previdência dá um alívio nesse sentido. Legal? Nats Lima comentando, acredito que nossa esperança não deve estar na Previdência, nós temos que aprender e cuidar do nosso futuro, tanto financeiro quanto pessoal. É isso, Nats. É um pouco do que eu comentei sobre o Maranhão, né? As pessoas há 300 anos, elas vivem sem saber que existe governo. Elas vão, pescam seu peixe, cultivam seus cabritos, comem suas frutas, trocam excedentes no mercado, vendem seu artesanato, né? Sem ter governo, né? Praticamente não há governo nessa região. Então, na prática, nós temos que acreditar que se algo não está bom, temos que buscar uma solução para o que não está bom. Isso funciona em vários níveis. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais transformação eu provoco. Sem conhecimento, transformação básica, transformação de sobrevivência. Com conhecimento, uma transformação que cria mais empregos, que paga mais impostos, que me dá mais volume na transformação pessoal também. Tá? Então, o segredo para a transformação está na educação. É onde que nós vamos conseguir mais melhorias para a população como um todo. Estúdio Design Mais está comentando aqui, quem contribui para o INSS por conta própria pode ficar sem direito ao auxílio doença caso for aprovado. Você acha que devo continuar contribuindo já que vou perder o direito? Bom, vamos lá. Existe um mínimo obrigatório, né? Agora, para você ter direito a algum tipo de benefício, esse benefício ele não deve superar o mínimo obrigatório caso você contribua com o mínimo obrigatório. Então, na prática, se você adotou, como você tem flexibilidade na escolha, você adotou o caminho de contribuir pouco para a Previdência, você deveria adotar também o caminho de contribuir muito para o cuidado complementar, seja sua previdência privada ou algo equivalente, e um seguro que traga algum tipo de solução para uma eventual incapacidade, para uma eventual doença, uma eventual interrupção no seu trabalho. Tá? Então, que fique bem claro, sem uma atitude complementar, você tem que investir o máximo possível no INSS, só que ele é ineficiente. Se você faz as contas e encontra caminhos para contribuir menos para o INSS, você tem que tomar a decisão de ter algum tipo de contribuição complementar, seja na forma de seguro ou de investimento. Tá? Então, um complementa o outro, não substitui o outro, que fique bem claro. Ok? Betânia, Estúdio B está perguntando sobre o Masterclass, será dia 25, que horas? Não, é o seguinte, gente, Masterclass Inteligência Financeira, vou pedir para o pessoal da minha equipe aqui colocar o link em algum lugar aqui no bate-papo para inscrição. Se você não encontrar, deixa eu tomar água antes que acaba a voz. Vai lá no meu perfil aqui no Instagram mesmo, você procura o post sobre o Masterclass, veja um dos últimos vídeos que eu publiquei, clica lá, se inscreve.
Você entra no site gustavocerbasi.com.br, você vai encontrar a inscrição para o Masterclass também. Inscreveu-se no Masterclass, você vai receber um e-mail de confirmação que você está inscrito. E no dia 25 você recebe um e-mail com um link para a aula. A aula não será ao vivo, as primeiras aulas não serão ao vivo. Você recebe um link para participar. Bom, Gustavo, se não será ao vivo, por que você não manda a qualquer momento? Porque tem um processo acontecendo. Uma aula em que eu explico como funciona o Masterclass, uma segunda aula em que eu faço um mapeamento da sua situação financeira, uma terceira aula, essa sim ao vivo, em que eu ensino a usar o orçamento doméstico que eu forneço para você, o arquivo, com toda a funcionalidade desse arquivo. Então, é importante que o grupo siga essa sequência junto, porque se eu libero uma aula agora, amanhã você entra na aula do orçamento, você não viu a aula básica, vira uma confusão. O curso perde qualidade, as pessoas não aprendem nada, não transformam suas vidas, vão falar, eu vi uma aula do Gustavo lá meio esquisita, meio confusa, não tinha começo, nem meio, nem fim. Então, há uma sequência, por isso todo mundo tem aula liberada no dia 25, depois tem uma segunda aula um pouco depois, tem uma terceira. Serão 10 dias de aulas, 5 aulas em que eu vou transformar a sua vida com uma orientação do que está desequilibrado, o que tem que ser feito. Na sequência, se quiser continuar no curso de Inteligência Financeira, haverá um convite para participar. Então, na prática, você vai assistir o curso quando você tiver o horário disponível. Tem gente que assiste, nós estamos na internet, então tem alunos meus do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália. Assiste-se o curso quando for viável para você. A aula ao vivo a gente pede que todos assistam ao mesmo tempo, porque tem uma série de interações que podem ajudar também. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Eli Vibe Fitness, ao invés de sair nas ruas para tirar alguém que a própria população colocou lá, mais vale exigir educação de qualidade gratuita. Olha, sobre educação de qualidade, Eli, o que a gente entende, tá? Tem uns que falam que, cara, mas você fala isso como se fosse fácil, você é um privilegiado, sua família pagou escola privada para você. Minha família pagou escola privada para mim, é verdade, meu pai ralou pra caramba, foi trabalhar a quase 400 quilômetros de casa para poder ganhar o que ele precisava para pagar a escola para mim e para minha irmã, tá? Então passei uma boa parte da minha adolescência com o pai muito longe de casa para fazer um sacrifício para nos pôr em escola privada, que nos permitiu estudar, me permitiu estudar em 2 escolas públicas, aliás, uma pública e uma privada, pública sem pagar, privada com bolsa, em função do meu conhecimento. Então, teoricamente eu tenho um privilégio aqui, certo? E eu vou discordar de você, tá, Eli? Por que não? O privilégio não está em estudar em boas escolas. Pessoas ricas vão sempre pagar a melhor educação para os seus filhos, porque elas sabem que nada é mais transformador do que educação. E não há nenhum tipo de erro nessa atitude, não há nada a ser incriminado. O que deve ser incriminado é por que o Estado não consegue motivar e capacitar professores das escolas públicas ou das escolas privadas mais baratas a oferecer o mesmo tipo de aula e ferramentas e laboratórios e livros e iPads e todo tipo de recurso que se oferece numa boa escola. Se eu faço uma escola privada de alto nível e tiro 10 numa prova, eu esperaria que um aluno de escola pública, ou na média, eles tirassem 9, 9.2, e não 1,5, 1,7, a nota ridícula que se tira hoje em português e matemática no Brasil. Nós não temos educação, e a culpa não é do professor. A culpa é da falta de ferramentas que a educação carece de ter no Brasil, justamente porque o investimento é distorcido, né? Vai para o lugar errado, negocia-se coisas erradas, não há competência na formação dos professores. Se você entrar em qualquer escola pública hoje, não importa onde esteja no Brasil, você vai ver pessoas apaixonadas, professores agradecendo todos os dias a Deus pelo emprego que tem, todos os dias agradecendo pela oportunidade de transformar a vida de crianças. Esses professores não têm bom laboratório, boa ferramenta, um espaço convidativo para a criança se sentir ali aprendendo e não simplesmente um espaço que ela faz aquela zona para provar, fazer testes de autoridade e poder contra professores, contra pais. Então, nos falta educação, né? Então, o problema é desigualdade. Enfim, acho que tudo isso tem que ser trabalhado. Ó, a Jéssica está falando aqui que foi colocado o link na live, aqui no bate-papo. Está entendendo aqui, acabou de passar. Quem não conseguiu ver, digita aí serbase.site/direct. Você vai chegar na inscrição para o Masterclass. Eu espero sinceramente encontrar todos vocês lá. Nós estamos investindo pesado no servidor para aguentar a aula ao vivo, ter todos vocês lá. Tivemos números bem interessantes. Eu espero que eu consiga transformar muito a vida de vocês nos próximos 10, 15 dias com o Masterclass Inteligência Financeira. Se o governo não faz,
Pode deixar que nós fazemos. Essa é a minha missão, por isso que eu continuo vivendo no Brasil, por isso que eu continuo sendo professor, felizmente professor numa escala muito grande, mas porque eu sei que nós temos um caminho muito interessante a traçar para todos os nossos alunos. E é muito gratificante receber um aperto de mão, um abraço apertado nos aeroportos, padaria, na rua, daquele que há 10, 15 anos acessou meu material, seja na forma de livro, de aula, de palestra, talvez online mesmo, e fala, cara, aquilo mudou minha vida de uma vez. Eu quero mudar a vida de vocês de uma vez, de forma a não se preocuparem mais com previdência, com discussões banais, ridículas, disputas de poder na política, que vocês tomem um rumo bastante interessante a partir do autoconhecimento e de boas ferramentas. Isso eu entrego para vocês. Nos vemos em breve. Obrigado por participarem. Ainda estou de férias, então devo estar um pouco ausente aqui desses papos ao vivo, mas a gente se encontra logo nos bate-papos com o nosso parceiro BTG Papel Digital. Enfim, semana que vem tem mais uma live, a gente se encontra de novo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Não se esqueçam, enriquecer é mesmo uma questão de escolha. Valeu, gente!